Bom dia, pessoal. Eu sou o Bolívar Trindade, um dos administradores do canal Pitaieiros em Foco. Eu estou aqui no Paradouro das Pitaias e vou apresentar para vocês um pouco do Paradouro das Pitaias, da Agropecuária Parador, que é uma propriedade do meu pai, onde eu tenho a minha plantação de pitaias. Então eu vou apresentar para vocês um pouco do pitaial. Aqui atrás eu tenho as pitaias que a gente plantou há 1 ano e 4 meses atrás. Nessa imagem aqui as Golden estão em primeiro plano. E eu vou mostrar um pouco das pitaias e um pouco da propriedade das outras coisas que nós temos aqui. Bom, como eu falei antes, aqui nessa imagem eu tenho as Golden. Mais para baixo eu tenho as vietnameses. Aqui nesse outro lado eu tenho algumas variedades surtidas, híbridas. Em primeiro plano a Paloura, né? E temos Dark Star, Physical Graffiti, a Condor e algumas variedades que individuais de uma amostra de cada uma de diversas. Temos a Pink aqui mais à esquerda e por último lá no canto está na sombra as Voodoo Child, Valdivia Roja, Zamorano. Aqui nesse outro corredor nós temos algumas espécies no início aqui não identificadas que vieram dos feltrim. Depois eu tenho Roxa do Pará, Tailandesa White, temos a Catarina e lá no fundo as Orejonas. Eu queria pegar melhor nessa imagem, mas elas estão fugindo ali. Eu tenho algumas ovelhas que elas estavam aqui do lado do pitaial, mas com a minha chegada elas saíram. A gente tem criação de ovelha, a gente tem recria de gado. Recria é a segunda etapa do processo de criação de gado, onde a gente cria os terneiros aí de sobreano, como chama, de ano, em torno de 1 ano, até 2 anos e meio, para depois ser vendido para engorda. Aqui está as pitaias da variedade Orejona. Nessa cena aqui a maioria delas são Orejona e eu tenho alguns enxertos que a gente fez em porta-enxerto de Orejona, de algumas que estavam bem desenvolvidas, mas estavam um pouco menores, eu aproveitei como porta-enxerto. Aqui uma panorâmica do nosso pomar, começando pela parte das Orejonas. Esse plantio é de 1 ano e 4 meses atrás. Aqui acima nós temos as híbridas, né? Em primeiro plano aqui à direita a Vietnamese White. E na esquerda em primeiro plano as Catarinas. E mais para cima as Goldens à direita e Tailandesa do Pará e as não identificadas lá em cima. E essa parte nova, né, que a gente está colocando os pneus agora, não está completo ainda. Eu plantei no final do inverno e as plantas estão se desenvolvendo, a gente está conduzindo elas para chegar no topo. E nessa fase agora a gente está exatamente colocando os suportes. É possível observar na imagem que os moirões da outra extremidade, lá do outro lado onde está pegando o sol, alguns ainda não tem o pneu em cima. Como vocês podem ver nessa imagem, eu tenho uma outra área aqui pequena, onde eu tenho em torno de 60 mudas, 60 plantas de pitaia, plantadas em consórcio com Nogueira Pecan. A Nogueira Pecan, ela está com 2 anos, como essa aqui, e as pitaias elas têm 1 ano e 4 meses. Essas plantas elas estão consorciadas aqui. No futuro eu vou avaliar se eu continuo com a Nogueira Pecan ou não. A preferência para mim aqui é a pitaia, né? E se a Nogueira fizer sombreamento, eu vou fazer um desbaste. As nogueiras foram plantadas num espaçamento adensado de 7x7, que possivelmente no futuro pode competir com a pitaia, mas por enquanto estão vivendo em harmonia.
Aqui nós temos uma área de nogueiras, né, a nogueira pecan, que foi plantada já em 2011 e já está numa fase de desenvolvimento maior, iniciando a fase de produção. Nesse momento, eu estou falando em 28 de dezembro de 2019, elas estão exatamente com 8 anos que foram plantadas, e nessa época do ano elas estão com a copa na fase vegetativa e de formação de frutos. Os frutos estão pequenos, é difícil de mostrar, mas temos já nozes em formação nas plantas. Ao todo nós temos aqui no Parador das Pitaias 48 variedades de pitaia. Na verdade esse número toda semana cresce um pouquinho. São testes que a gente está fazendo para identificar as variedades comerciais que serão mais adequadas ao nosso clima aqui do Pampa Gaúcho.